tarde, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando o Tricolor no Trânsito, né? Não tem tanto trânsito, por incrível que pareça. Ponte de Niterói tranquilo, né? Hoje é dia, e pegou aqui um cadinho, dia 27 de dezembro de 2025, sábado, né? E uma coisa, tentar falar hoje de uma coisa que eu tentei já algumas vezes, né? Que é de elenco, enfim, né? Então vamos lá, né? Como eu já falei, vou passar rápido pelo que eu já falei, principalmente a questão do goleiro, né? Fábio, Vitor Eudes e Pitaluga, e tem o Gustavo Ramalho. Se o Fluminense conseguisse emprestar o Pitaluga para jogar uma Série A ou uma Série B disputando para subir, eu acharia interessante, né? Eu acho que o Vitor Eudes dá conta de ser o reserva do Fábio. Eu acho que a gente acredita pouco nesse goleiro e acho até que ele tem potencial, quem sabe, de no futuro ser o substituto do Fábio. Mas não tem nome, e aí todo mundo quer que o Fluminense traga um goleiro com nome. Qual é o problema? O Fábio é titular do Fluminense. O Fábio, nesse final de ano, não deu demonstrações de que não vai ser o titular em 2026. E dificilmente algum goleiro vai aceitar vir para ser reserva, passar uma temporada toda na reserva, né? Goleiro precisa jogar, goleiro precisa de ritmo de jogo. Então é isso, não tem muito o que fazer, né? Até porque você vai gastar dinheiro para deixar o cara no banco, então não está valendo a pena, né? Eu vou falar das laterais rapidamente. Lateral direita, né? Samuel Xavier, Guga e Júlio Fidelis. Eu acho que é isso, né? Não sou o cara que foi contra a renovação do Guga, eu acho o Guga importante. O Guga em jogos grandes ele vai bem, ele entrou ali no segundo jogo da semifinal e vai bem, melhor do que o Samuel Xavier, né? Que estava tomando calor ali do ataque do Vasco pela direita. Inclusive é o caminho dos gols do Vasco no primeiro jogo, né? Sem o Canóbio dando assistência para ele ali, para o Samuel Xavier no caso, né? E o Fidelis é um garoto que tem potencial, né? O Fidelis, num dos jogos que dizem que ele vai bem, né? O Fidelis, a gente estava ganhando o jogo ou empatando, eu não vou lembrar bem agora. E aí ele faz uma jogada que ele desperdiça a bola, era uma jogada que era para ele ir para a linha de fundo, ele estava sozinho, prender a bola lá e ele tenta atacar e finalizar, entendeu? Então é isso, falta experiência e eu não quero esse garoto sendo titular num mata-mata de Libertadores. Se ele mostrar alguma coisa antes, beleza, mas no momento eu não quero. Então é Guga mesmo que nessas situações sempre deu conta, né? Do lado esquerdo a gente precisa de alguém, né? Parece que o Fuentes vai sair, né? O Fuentes, eu venderia ele se a gente conseguisse recuperar algum dinheiro, né? Mas talvez ele também emprestado para uma Série A, uma Série B alta, seria interessante, né? Ou algum time que vai disputar Libertadores, né? Para ver, porque ele é um cara que tem história, né? Ele vem pro Fluminense como um dos melhores laterais esquerdos sul-americanos, mas aqui infelizmente sentiu um pouco, né? A pressão, o peso da camisa, sei lá, né? E aí eu acho que seria interessante emprestar, né? Para ver se ele rende alguma coisa ou vender mesmo, né? E aí a gente ficaria com o René e Léo Jansen, né? E aí precisa de alguém, e o nome aí da vez é o Arana, né? Que eu acho que seria um bom nome, né? A questão é que eu acho que se o Arana fosse sendo titular, a gente ficaria com o Samuel Xavier e a Arana de titular, dois laterais bem ofensivos, né? E aí tem a questão do problema defensivo que isso ia gerar, né? Falar da zaga, né? O Nino parece que não vem, mas a diretoria do Fluminense vai insistir, né? Então o que a gente tem? A gente tem Ignacio, Freitas, o Igor Rabelo, né? E o Luan Freitas voltando de empréstimo, já que o Kaique Almeida vai para o Mirassol e o Fluminense trouxe os gêmeos do Mirassol. Gêmeos e Freitas jogam no mesmo lado, né? Do lado esquerdo. Comparando o mapa de calor dos dois, né? O Gêmeos, mesmo não sendo canhoto, ocupa muito mais, né? A presença dele é mais constante só na esquerda. O Freitas vem um pouco mais, né, pro lado direito do que esses Gêmeos, mas o Freitas também cobria muito o Thiago Silva. Já falei aqui, eu acho que o Freitas tende a melhorar com a saída do Thiago Silva, tá? O Thiago Silva deixava o Freitas na rabuda várias vezes, e as pessoas esquecem, ficam criticando as falhas do Freitas. O Thiago Silva falha algumas vezes e ele é responsável pelo primeiro gol que a gente toma na semifinal do Mundial, ponto, né? Então eu acho que o Freitas tende a melhorar, sendo que os números, tanto ofensivos quanto defensivos dos Gêmeos, tanto construindo quanto destruindo, são melhores do que o Freitas. Eu acho que os Gêmeos vêm inicialmente para ser titular, lógico, vai disputar, né? Vaga ali, e espero que dê certo, tá? Seria bom ter esses dois zagueiros jogando pela esquerda, tá? Fica faltando um da direita. Eu não confio tanto no Ignacio, apesar que eu acho que o Ignacio
talvez ele tendo uma sequência de jogos ele pode vir a melhorar, tá? O Luan Freitas é ótimo, né? Não sei o que esperar, ele fez uma boa Série B, mas jogando mais de volante, né? E tem o Igor Rabelo, que já foi um bom zagueiro, não é velho, né? Não sei o que ele pode vir a dar pelo Fluminense, não sei também se joga pela direita ou pela esquerda, né? Podia ter dado uma olhada antes nisso, né? Pensando nesses nomes, ainda tem o Davi Schwindt, que é um moleque da base, né? Que quando entrou bem, né? Mas aí vamos pensar que eu acho que o Davi Schwindt joga pela direita também, né? Então vamos aqui rapidinho. Gemes, Freitas, Ignácio, Igor Rabelo. Eita, deu branco aqui. Gemes, Freitas, Ignácio, Igor Rabelo, isso 4. Luan Freitas 5, Davi Schwindt 6. Eu acho que dá pra gente, né? A diretoria do Fluminense vai insistir no Nino. Eu acho que dá pra esperar a janela do meio do ano com esses 6 nomes. Não sei se tem mais alguém da base, tá? Mas eu acho que dá pra segurar, tá? Eu acho que não vale gastar dinheiro, principalmente que eu acho que a gente vai conseguir trazer o Nino, se não agora, no meio do ano, né? E aí gasta dinheiro com isso e com centroavante, tá? Não consigo formar minha zaga titular sem o Nino, né? Como eu disse, eu acho que o Gemes vem para disputar a vaga com o Freitas, não sei se os dois jogariam juntos, não sei como seria o Gemes jogando pela direita, tá? É isso, já falei, né, da defesa como um todo. Agora vamos falar do meio de campo, da volância, né? O Fluminense tem Martinelli e Hércules, que para mim são indiscutivelmente os titulares desse time, tá? Gostaria muito de ver o Bernal rendendo, mas ele não rende. Entrou bem contra o Vasco no segundo jogo da semifinal, ok, né? Vai fazer mais jogos como esse? Porque se fizer, eu acho que ele briga, né? Porque tanto o Hércules quanto o Martinelli podem fazer a primeira volância, assim como fazem a segunda muito bem. Como eu já falei, eu queria ver o Martinelli jogando cada vez mais avançado, sendo o terceiro homem do meio de campo. Eu acho que ele briga por vaga na Europa, sim, e briga por vaga na seleção brasileira, tá? Jogando como terceiro homem de meio de campo. Mas isso é o tempo, né? Já que ele acabou recuando com o Zubeldia em relação ao que jogava com o Renato. O Bernal, o Otávio, que assim, meu sentimento é que ele ia sair do Fluminense, mas não sei, né? O Nonato, o Otávio, que é mais o 5 mesmo que não o Bernal, né? O Otávio, que é mais o segundo volante ali, o 8, né? Mas para mim é reserva, tá? Parece que o Zubeldia vinha colocando ele como titular, mas por uma questão do Hércules não tá bem fisicamente mesmo, né? E aí tem o Lima, que pode jogar, né, na volância, mas eu acho que o ciclo do Lima no Fluminense se encerrou, né? Mas depois, quando eu for falar do meio para frente, eu vou citar o Lima de novo, tá? E tem o menino da base, né? O Wallace Davi, que tinha me fugido o nome, tava com o Elton na cabeça, Deus me livre. O Wallace Davi, que eu acho que tem que ficar no Fluminense e ter mais chances esse ano, tá? Assim, o Otávio saindo, eu acho que o Fluminense precisa trazer alguém que faça o 5, mas não para disputar vaga, né, para ficar no banco, né? Mas o Bernal, ou o Martinelli, ou o Hércules saindo, a gente precisa trazer um volante para brigar para ser titular, e aí para brigar na primeira volância, tá? Porque saindo o Bernal, né, a gente perde alguém que eu acho que tem potencial para ser titular, né? Saindo o Martinelli ou o Hércules, né, a gente perde o titular do time, que pode fazer a primeira volância, né? E aí o que sobrar é o segundo volante titular do Fluminense. Então a gente precisa trazer alguém, né? Tem história de sondar alguns jogadores sul-americanos, tem história de Fabinho, tem história de ter tentado Marlon Freitas. O Fabinho, se vem, eu ficaria muito feliz, tá? É caro, né? Mas se falaram outros nomes fluminenses caros como ele e tal, esse jogador não vai, dificilmente vai trazer patrocínio, né? Não tem a paixão da torcida pelo jogador, e não é um jogador que tem a paixão do torcedor brasileiro. Eu acho que ninguém vai assistir jogo do Fluminense e vai ver Fabinho jogar. Então tem que pensar bem qual seria o investimento, né, desse jogador. Ele tem pouco mais de 30 anos, né, 31, sei lá, ele não é tão velho. Ele é de 2007, aí uns 18 anos, 18, 36, fiquei aqui na dúvida, tá? Se for muito velho, aí não é um cara que... Eu acho que ele disputa vaga na seleção, né? Então talvez seja interessante ele vir pro futebol brasileiro. Ele disputa vaga na seleção, ele não é tão velho não, né? Ali na posição do Casemiro. Eu acho que seria interessante sim, né? E talvez ele possa querer vir pro Brasil para disputar vaga na seleção,
né, onde é que ele seria mais titular, aqui ou no Palmeiras, que é outro time interessado nele. Mas só se a gente tiver em vias de perder alguém. E esse alguém não é o Otávio, tá? É isso da volância. Agora falando ali do meio, né? A gente tem o Acosta, que vai começar o ano como titular, o Ganso, que eu acho que briga por vaga, apesar de ser de jogadores com estilo de jogo diferente, e o Lescano. Acho que o Fluminense tem que segurar os três, tá? Se tiver mais algum meia da base, puxa para ir dando chance, e é isso, tá? Vou falar mais sobre o Lescano quando falar das pontas. Vou pular as pontas agora, vou direto para centroavância. A gente tem Cano, JK e Everaldo. Para mim, JK e Everaldo vão embora. A gente fica com o Cano ali para ser o segundo, o terceiro. Quem sabe, se a gente der muita sorte, ele disputar a vaga de titular. Mas o Fluminense precisa trazer um nome para ser o titular, tá? E aí vai disputar a vaga com o Cano, se acontecer o que aconteceu em 2022. O Cano vir muito bem, e aí essa pessoa não tá tão bem, ou o Cano melhor que ele, mesmo os dois estando bem, e aí o Cano é titular. Lembrando que o Cano pode jogar dependendo qual for o jogador, principalmente se vier um jogador tipo o Hulk, né? E aí seria a gente jogar num 4-2, no 4-4-2, né, com dois atacantes. Acho o Hulk uma boa, acho que vale a diretoria insistir no Hulk, mas tem que insistir aí por mais uma semana no máximo, né? Final de semana que vem, se o Hulk ainda estiver na dúvida, não tiver nada certo, já tem que ir atrás de outro nome, né? Não consigo pensar em nenhum nome no mercado que tenha facilidade de vir e que seja tão grande quanto o Hulk e que venha nessa condição de ser titular, tá? Mas o Hulk seria excelente, e aí precisa vir um segundo atacante / terceiro para disputar a vaga com o Cano, mas parece que o JK não quer sair, nem que a diretoria tá nessa. Se chegar a proposta, a gente tenta vender, mas depende da vontade do moleque, né? Porque esse ano eu deixei de acreditar no JK. Falando das pontas, a gente tem muitos pontas, né? Mas parece que para ser titular só Canóbio e Serna, né? Muita gente acha que não dá para os dois serem titulares do Fluminense, mas a gente tem que lembrar que os dois participam, cada um por volta de 20 gols na temporada, né? Um de 19, o outro de 21 ou 22, eu acho que com as semifinais contra o Vasco são 22 participações em gol, né? E aí é isso, entregaram muita coisa, né? Mas colocam como dois jogadores muito físicos, muito parecidos. Eu acho que o Canóbio tem potencial, né, para jogar por dentro também, já que antes de ele vir para o Brasil, ele jogava mais por dentro do que joga hoje em dia, tá? Acho que ele tem mais qualidade técnica do que a gente enxerga. Não é brilhante, não é um Arias, não é ninguém, mas acho que dá para tentar treinar ele fazendo isso. Tá certo que, como ele é muito bom assistente de lateral, né, fica essa questão de talvez não se cobrar isso dele para que ele seja assistente de lateral, né? O Keno tem que ir embora, não vou falar muito sobre o Keno, já deu, já era. E olha que eu já cheguei a querer o Keno como titular, né? Fui burro a esse ponto esse ano. O Soteldo veio, eu acho que dificilmente alguém vai querer tirar o Soteldo do Fluminense. Ele é o jogador do X1 mais experiente, né, com a saída do Keno, né? Não me ofende, eu acho que se a gente for parar para fazer as contas, né, o Soteldo acaba garantindo a gente na fase de grupo da Libertadores, né? E o problema dele ser de vidro atrapalha ali a gente na briga na semifinal da Copa do Brasil, mas o fato de ele botar a gente na fase de grupo da Libertadores, ele praticamente se paga, tá? Eu acho que vale a pena fazer essa conta aí. O Riquelme, que é mais um do X1, né, é visto como se fosse o cara do X1, é um jogador menos experiente, eu acho ok, né? Canóbio, Serna, Soteldo, Riquelme. A gente tem o Santi Moreno, que a gente acha que pode entregar muito mais do que demonstrou, porque é tenebroso o que ele demonstrou, ele não demonstrou nada, não parecia nem ser um jogador de futebol, mas tem várias questões psicológicas aí que interferiram no aproveitamento do jogador, no rendimento do jogador, e eu acho que vale a pena a gente insistir nele, né? Tem o La Vega, que chegou, foi pouco aproveitado, dizem que é físico, alguns dizem que é um jogador bem comum. O jogo que faz mostra valências ofensivas, mas para mim não mostra valências defensivas. Inclusive ele falha num lance que tenho quase certeza que resulta em gol adversário, mas posso estar errado, se não é gol é quase gol, e dá um belo chute numa jogada aí que estava impedido, né? E aí é isso, né? E estava treinando para ser lateral esquerdo no Fluminense. Quando eu falei da lateral esquerda, eu esqueci que o Freitas e o La Vega podem jogar pela lateral esquerda, né? O La Vega é um que, se desse para emprestar para uma Série A alta, né, uma Série A ou uma Série B alta, eu emprestaria, tá? Ou algum time que vai disputar Libertadores, né?
E aí se fala que o Fluminense está em busca, né, um pedido do Zubeldia, um jogador que jogue pelas pontas mas seja mais armador também, né? Aí pensando em Ganso titular, o Acosta eu acho que pode fazer isso, tá? O Lescano, né, ele jogava muito pela direita, ele não era esse 10 no time anterior dele, né? Jogava aberto, vindo para o meio. Eu acho que a gente pode treinar com o Lescano nessa função também, né? O Riquelme já foi o camisa 10 na base, né? Ele deixa de ser camisa 10 e vira ponta, porque o Isaac vem atropelando, jogando com a 10 ali, né? Então o Riquelme também, apesar que aí ele precisava ganhar mais carcassinha, né? Porque é uma carcassinha de grilo, para jogar pelo meio ele vai ter maior dificuldade, mas é um jogador também que dá para aproveitar. Então assim, a não ser que haja uma super situação de mercado, ou o John Arias está voltando, eu não investiria muito nesse jogador no início de temporada não. Eu acho que a gente tem jogadores para testar fazendo essa função, tá? Ali pela ponta, né? Ainda tem os meninos da base, tem o Matheus Reis, que na minha cabeça ele também pode jogar de centroavante, eu posso estar muito enganado, mas que também pode jogar pela ponta, né? E é basicamente isso, né, para mim, né? A questão, né, do Fluminense, né? Investir, né, no Nino, né, se for para trazer um zagueiro, é zagueiro para brigar por posição, né? Apesar que a gente já trouxe um para ser titular, creio eu, mas que joga pela esquerda, onde para mim a gente já tinha o cara para ser titular. Eles trouxe alguém melhor, eu acho que o Gêmeos vendendo é melhor, mas então a gente fica aí talvez tendo que trazer alguém para jogar pela direita, para brigar para ser titular se o Nino não vier, né? Mas para mim vale a pena insistir no Nino e gastar dinheiro num centroavante, né? O resto é oportunidade de mercado, o ponta que cria pelo meio. Eu acho que a gente tem gente para testar no elenco. Então é isso, saudações tricolores, que faz o L.